Bah, não resisti, gente, porque hoje a nossa aula é todinha baseada em The Office, aí eu tive que colocar aí a abertura. Pra quem gosta da série, a aula tá um prato feito. Pra quem não gosta, a gente vai pela parte técnica e vai dar tudo certo igual. Então, vamos conversar hoje sobre a avaliação de desempenho e gestão de pessoas. Como vocês já sabem, eu sou professor Zépica e a gente vai discutir um pouco sobre essa ferramenta aí do gestor que é tão importante, que é a avaliação de desempenho. Normalmente as pessoas que ocuparem cargo de gestão, cargos onde forem gerenciar processos e pessoas, vão acabar trabalhando com a ferramenta de avaliação de desempenho de alguma forma. Então é muito importante que a gente pense e dialogue sobre ela, beleza? Sem mais delongas, então deixa eu apresentar pra gente aqui o roteiro sobre o que a gente vai conversar. Vamos falar sobre o que é a avaliação de desempenho, né, dar essa ideia geral, falar sobre quais fatores influem no desempenho, quais fatores então eles são influentes no processo da pessoa ter ou não ter um bom desempenho, razões para avaliar o desempenho, por que avaliar um desempenho, falar sobre os princípios e as características do processo de avaliação de desempenho. Depois a gente fala aí sobre erros, vieses mais comuns, né, o que evitar na hora de fazer um processo de avaliação de desempenho. Qual o desempenho avaliado da pessoa, então o que eu quero especificamente encontrar, né, e chegar nessa pessoa, nesse colaborador. Quais métodos, quais metodologias, então a gente tem de processo, ferramentas mesmo, né, de processos de avaliação de desempenho e o que fazer com essa avaliação, que ela tem que chegar aí no final de um plano de ação. Mas vamos conversar sobre isso bem de forma tranquila ao longo da nossa aula. Sem mais delongas, então, o que é a avaliação de desempenho? A definição que eu coloquei aqui no slide pra gente vai falar assim, ó, é o processo de verificação das contribuições individuais das pessoas em relação aos objetivos organizacionais. Basicamente, é identificar e medir o desempenho daquele colaborador para ver se ele está ou não está adequado com aquilo que a organização deseja e também espera dele. Então, esse desempenho, ele está adequado? Ele é o esperado? Esse colaborador pode entregar mais? Ele pode entregar? Como é que ele está entregando? Qual é a qualidade dessa entrega? Então, todas essas perguntas a avaliação de desempenho vai responder. Então, não dá para fazer avaliação de desempenho igual o Michael Scott ali do The Office, né? A doida, assim, eu gosto desse, então o desempenho é bom, eu gosto daquele, desempenho é ruim, eu não gosto daquele, desempenho é ruim. Não dá para fazer isso. Para o processo de avaliação de desempenho acontecer efetivamente, a gente precisa seguir aí alguns passos que vão guiar, vão nortear esse processo de avaliação de desempenho. Então aqui eu trouxe algumas perguntas para a gente começar a pensar nesse processo. Primeiro, que desempenho deve ser avaliado? Então, quando eu penso em que desempenho, eu estou pensando em critérios de avaliação. Que critérios são esses? Como que eu estabeleci esses critérios? Por que esses critérios, né? Então, eu estou avaliando a assiduidade, é importante para o cargo? Então, que critério é esse? Por que eu estou avaliando? De que forma esse critério ele reflete o desempenho organizacional? Então, tudo isso tem que ser pensado. E também, de que forma esse critério pode ser transformado em um indicador de desempenho. Porque quando ele vira um indicador de desempenho, eu consigo ir para a tomada de decisão a partir desse critério. Beleza? Uma outra pergunta é como. Como o quê? Como avaliar o desempenho. Então, que metodologias eu vou utilizar? Vou trabalhar com uma escala forçada? Vou trabalhar com uma escala de incidente crítico? Vou trabalhar com uma avaliação 90 graus, 180, 360? Tudo isso a gente vai discutir ao longo da nossa aula. Uma outra questão, quem deve fazer a avaliação de desempenho? Então, quem são os atores envolvidos nesse processo? Normalmente é o gestor imediato que avalia a pessoa subordinada, mas hoje em dia isso vai além, né? A gente pode ter uma avaliação de desempenho em que o subordinado avalia o chefe, ou que o colega avalie o colega, ou que eu me autoavalie, né? Uma autoavaliação, enfim, quem avalia, né? Então, os processos aí de avaliação, a responsabilidade. Outra pergunta é quando avaliar o desempenho.
Então, isso entra numa questão de periodicidade, né? Qual é o período? Vou trabalhar com uma avaliação mensal, trimestral, bimestral, semestral, anual, enfim. Isso tudo vai refletir qual é o meu interesse no tipo de atividade que eu estou trabalhando. Então, se eu trabalho com uma atividade que eu preciso ter um controle mais rígido, mais específico, vou fazer uma avaliação de desempenho mais curta, mais próxima. Ou se eu trabalho com algo que é muito sensível e que o desempenho impacte muito drasticamente aí na tarefa, eu vou avaliar isso de uma forma mais específica e mais curtos intervalos, né? Ou de repente tu está num processo mais de autogestão e tu vai fazer uma avaliação mais comprida. Normalmente as organizações elas optam por fazer uma avaliação de desempenho ou trimestral, ou semestral, ou anual, mas existem as variações. Outra pergunta que a gente precisa responder é comunicar? Então, como comunicar a avaliação de desempenho? Isso tem a ver com a forma que o feedback é dado para o colaborador. Muito importante é o que? Esse colaborador precisa receber o feedback da avaliação de desempenho. Ele precisa ser comunicado no que ele pode melhorar e no que ele está fazendo direitinho, o que ele não está fazendo. Tudo isso precisa ser comunicado, mas precisa se ter um tato, né, na forma de comunicar. Não pode chegar e gritar para o colaborador, tu é ruim nisso, naquilo. Jamais. Tem que conversar com o colaborador de uma forma adequada. Então, como que tu vai comunicar? Quem vai comunicar? É o gestor direto? Às vezes vai ser um psicólogo, vai ser alguém com mais sensibilidade por uma questão mais sensível, às vezes no caso de incidente crítico, por exemplo. Então tudo isso tem que estar em mente. E outra pergunta é, que ações tomar a partir da avaliação de desempenho? Então, o que vai ficar definido para orientar as ações das pessoas? Vai ter que acontecer um plano de ações aí que seja acordado entre as duas partes da avaliação. Mas tudo isso aqui é só uma explanação daquilo que a gente vai conversar ao longo da nossa aula, certo? Para a gente poder entrar efetivamente no assunto, então, que fatores influem no desempenho? Quais são os fatores que influem? Basicamente são dois fatores muito importantes, mas um deles se desdobra em dois. Então vem comigo, vamos conversar sobre eles. O primeiro deles, gente, é a vontade, né? Eu trouxe aqui o Michael falando, hoje eu não quero trabalhar, só quero passar o dia inteiro brincando com a minha caneca. Então, imagina que o colaborador chega na organização e ele não está afim de trabalhar. Ele está afim de matar tempo. Hoje eu não estou afim de trabalhar, estou afim de ficar no meu Instagram. Qual é o desempenho que esse colaborador vai ter? Não vai ser um bom desempenho, certo? Então, o desempenho está relacionado com vontade quando a gente fala assim, do aspecto afetivo que o colaborador tem com a função dele dentro da organização, com o trabalho dele, ou a relação que esse colaborador tem com a sua profissão. Nossa, eu amo ser professor, eu amo dar aula, então o meu desempenho tende a ser melhor, porque eu vou criar algo diferente, vou tentar buscar uma outra forma de ensinar. Agora você pega um professor que não está cansado, que não está afim mais de ensinar, quer fazer alguma outra coisa, será que vai ser o mesmo desempenho? Pode ser que não, pode ser que essa relação aí com a profissão, ela vai impactar diretamente, né? Vai impactar no quê? Primeiro, no comprometimento que o colaborador vai ter com a sua função dentro da organização. Então, eu gosto do que eu faço, eu sou comprometido com o que eu faço. Eu quero que aquilo fique bem feito, porque eu acredito no resultado que aquilo está gerando para a sociedade ou para quem está consumindo o meu produto, né? No caso do professor, então quem consome o produto do professor é o aluno, é o estudante. Estou comprometido com o processo de formação do estudante. Ou o médico, né, está comprometido porque ele sabe que ele vai curar uma pessoa através das técnicas. Enfim, comprometimento. E também engajamento. Engajamento com o quê? Engajamento com a tarefa que ele executa, com a organização, engajamento com os colegas de trabalho, engajamento com o chefe e também com os subordinados. Então, de que forma eu tenho vontade de trabalhar? E vai perpassar todas essas questões. Beleza? Uma outra questão é a questão do conhecimento. Aqui eu trouxe o Michael rasgando o livro, né? Ele ensinando assim, ele rasga o livro e joga fora. Não é bem isso, né? Então, o conhecimento que o colaborador vai ter com relação ao seu trabalho. Esse conhecimento vai se desdobrar em duas coisas, tá?
A primeira delas é o conhecimento teórico. E quando eu falo de teórico, eu não estou especificamente falando dos livros, do que o colaborador leu para fazer essa função. Não é bem isso. Mas é um conhecimento no sentido da capacitação que esse colaborador teve para executar a sua atividade numa situação real. Então, por exemplo, se eu sou um administrador, qual é a capacitação que eu tive para lidar com pessoas, para lidar com finanças, para lidar com marketing? Então, qual é a capacitação que eu tive de ordem teórica, mas que me leve para campo para que eu consiga lidar com situações reais? Esse é aporte teórico, esse é aporte de capacitação. E o segundo desdobramento do conhecimento é o conhecimento prático, né? É o conhecimento que a gente chama de know-how. Então, é o conhecimento de ordem empírica. É esse conhecimento que o indivíduo está no trabalho e ele sabe executar o trabalho porque ele já executa esse trabalho há algum tempo, ele já aprendeu na prática, né? A prática, além do conhecimento teórico, a prática que ele tem. Então, esse conhecimento prático, normalmente tu não consegue ensinar muito não, né? Mesmo que tu faça uma graduação e tu coloque o estudante a fazer estágio, não vai ser a mesma coisa do que colocar ele na função a trabalhar e a perceber as dificuldades e as nuances. Então esse conhecimento prático, ele normalmente vai se desenvolver no trabalho efetivamente, certo? Então conhecimento baseado em teórico e também em prático. Gente, outra questão muito importante da gente pensar quando faz avaliação de desempenho é por que avaliar o desempenho? Qual é a vantagem que eu tenho quando eu avalio o desempenho? E aí essa vantagem ela pode ser percebida por 3 grandes atores do processo de avaliação de desempenho. Vamos lá, vamos conversar sobre eles. Primeiro, o grande ator interessado na avaliação de desempenho é a organização, né? Estou falando de The Office, coloquei ali a Dunder Mifflin, que é a empresa de papel do The Office. Então, a organização. Por que a organização está interessada na avaliação de desempenho? Porque ela vai ter dados sobre o desenho organizacional, entender se o desenho está correto, vai ter dados para o planejamento de gestão de pessoas. Então a avaliação de desempenho ela alimenta aí o planejamento de gestão de pessoas em questão sucessória, em questão de promoção, pessoas que vão sair, pessoas que vão se aposentar, ou colaboradores que precisam ser substituídos, ou colaboradores que podem ser promovidos porque estão se destacando na sua função, colaboradores que precisam ser corrigidos a partir de um processo de treinamento. Então toda essa perspectiva. Outra questão, vai melhorar para a organização a comunicação. Então, a partir do momento em que ela sabe quais são as áreas fortes e fracas da questão interna das pessoas, ela consegue se comunicar melhor e consegue trabalhar ou buscar trabalhar uma questão de motivação dentro do ambiente de trabalho, certo? Além de, claro, um melhor desempenho organizacional. Porque mesmo que as organizações trabalhem com máquinas, com questões automatizadas, vai ter sempre as pessoas ali que vão ser ou um ativo estratégico ou um delay, né, na organização. Então entender esse desempenho a partir das pessoas é muito importante. Aí tu entende o desempenho e tu pode tomar decisões até mesmo com relação à remuneração, por exemplo. Pô, se a pessoa vai trabalhar mais por remuneração variável, ou se ela vai trabalhar mais se sentindo mais segura, então vai ser um salário fixo, ou por benefício, os colaboradores estão querendo aí, sei lá, fazer academia, um exemplo aqui, né? Aí então, pô, vai ser melhor a questão. Os que tiverem melhor desempenho, a empresa vai pagar academia para eles, um exemplo, né? Então, todas essas questões, elas perpassam a avaliação de desempenho para a organização, certo? Por que avaliar pela ótica do avaliado, de quem está sendo avaliado? Então, às vezes dá aquele medo, né, no avaliado. Poxa, você é avaliado, nossa, fico preocupado. E se essa avaliação for negativa? Será que eu vou ser demitido? Será que eu vou ser chamado a atenção? E tem esse aspecto assim, mais pesado da avaliação, porque a avaliação de desempenho ela tende a levar a tomada de decisão, né? Mas não necessariamente vai ser sobre isso, tá? A avaliação de desempenho, para a perspectiva do avaliado, pode ser uma forma dessa pessoa ser recompensada, ser reconhecida por aquilo que ela está fazendo.
Então, se tem uma organização que faz uma avaliação de desempenho periódica, ela vai perceber o esforço de um colaborador em específico, vai poder recompensar esse colaborador. Ou vai poder também melhorar aí a sua compreensão do que ele precisa para melhorar o seu desempenho. Às vezes eu, colaborador, estou me esforçando ao máximo, mas estou fazendo algo que não era para estar fazendo, que eu fui mal informado, ou que eu entendi errado o que eu deveria fazer, enfim. Então eu compreendo melhor qual é o requisito do desempenho. Tem uma avaliação de desempenho negativa, a próxima vai ser positiva porque eu vou poder me corrigir, certo? Então compreender melhor o que a organização espera de mim naquela função. Uma outra questão é uma grande oportunidade para abordar problemas e queixas do colaborador, sabe? Aí a gente chega pro colaborador, poxa, fulano, teu desempenho não foi legal nessa tarefa, por quê? Aí ele pode te dizer assim, meu desempenho não foi bom, porque a estrutura física que eu tenho aqui, o computador que eu tenho aqui não está colaborando com a minha função. Aí tu, organização, percebe, poxa, eu tô achando que o desempenho dele é ruim por uma questão dele, mas é uma questão de estrutura. Então eu mexo na estrutura e aí, através da queixa desse colaborador, eu consigo organizar melhor. Ou o colaborador vai te dizer, o meu desempenho não é bom por uma questão do meu chefe não sabe trabalhar com as metas, ele não sabe se expressar. E aí então tu vai ouvir a queixa dele e tu vai ter uma oportunidade de entender esse ambiente de trabalho do teu avaliado, do teu colaborador. Outra coisa é o colaborador ter sobre si um enfoque aí sobre as suas necessidades, sobre si mesmo. Professor, o que é esse enfoque sobre si mesmo? Basicamente é proporcionar essa sensação para o colaborador de que ele está sendo visto, de que o trabalho dele está sendo visto, de que ele está sendo valorizado, né? Então, poxa, eu sei que o professor Zé está assim, fazendo isso, ou eu sei que o colaborador tal está produzindo mais, ou está trabalhando assim, assado. Basicamente, eu entendo esse colaborador e ele percebe o quê? Que ele está sendo visto, que ele tem um valor na sua especificidade, não apenas no número, né? Então, tudo isso aí pode colaborar para o avaliado, beleza? Aqui está o Jim, né, do The Office. E para a perspectiva do avaliador, né? Normalmente o avaliador é o gestor direto, é o chefe direto, como quiserem chamar, né? Vai ser o chefe, vai ser o supervisor, enfim. Só que esse gestor, ele também pode ser avaliado, né? E é o melhor, né? Que o gestor ele seja avaliado tanto de quem vem de cima, de quem esteja acima desse gestor, quanto de quem está abaixo, né? Dos colaboradores dele. Claro que para isso precisa ter um ambiente, um clima organizacional de confiança, né? Para que os colaboradores eles pensem assim, se eu avaliar o meu chefe eu não vou ser punido por isso. Mas é muito importante que o gestor também seja avaliado. Então, para a perspectiva do avaliador, é muito importante que ele seja avaliado, mas os resultados da avaliação que ele vai fazer com os seus avaliados, né, com as pessoas abaixo dele, enfim, eles vão permitir aí que esse gestor tenha um melhor desempenho na equipe em que ele está liderando. Por quê? Porque ele consegue enxergar os problemas, né, e já consertar, já interferir nesses problemas. Então, o gestor tem um retorno sobre si mesmo, sobre a sua gestão. Então, um desempenho baixo na equipe normalmente reflete um desempenho baixo na liderança dessa equipe, né? Todo mundo está saindo mal. Pô, será que é todo mundo ou será que tem alguma questão aí envolvida de como eles estão sendo liderados, de que forma eles estão sendo liderados? Então também é uma oportunidade do avaliador interferir e consertar problemas da equipe e também da sua gestão. Certo, gente? Avançando, a gente vai falar então dos princípios da avaliação de desempenho, tá? Então a gente tem 4 princípios para conversar aqui. O primeiro deles é olhar as atividades, né, as metas, os objetivos. Ali eu coloquei o Michael antes de tudo, né, quando ele tinha metas para se tornar um grande chefe. É mais ou menos isso, tá? Então, um princípio da avaliação do desempenho é o seguinte, é deixar bem claro qual é a meta, qual é o objetivo, qual é o fim, o que eu espero desse colaborador.
e deixar bem claro qual é o meio, qual é a forma que ele tem de atingir essa meta e esse objetivo. Se o colaborador tem em mente o que eu quero dele enquanto meta, enquanto objetivo, ele tem em mente de que forma eu quero que ele chegue nessa meta, nesse objetivo, o esforço que ele empregar naquela tarefa normalmente vai dar o resultado esperado, se o processo está bem definido, né? Vai dar o resultado esperado. Então ele se esforça nessa tarefa e eu consigo entender qual é o comportamento dele nessa tarefa. E aí nesse comportamento, nesse alinhamento entre meta, objetivo e atividades fins e atividades meios, eu consigo perceber qual é a forma de atuação. E aí eu vou avaliar esse comportamento, essa forma de atuação. Certo? Uma segunda questão que a gente tem aqui é o desempenho da função. E isso aqui é muito importante, gente. Um avaliador, ele precisa separar, né, os hábitos pessoais da pessoa. Olha que redundante, mas é isso. Eu preciso separar os hábitos pessoais. Então, poxa, eu não gosto do que o fulano fala alto, um exemplo. Isso não pode, né, impactar na avaliação de desempenho, não é algo que está impactando. Se o fulano trabalha bem, entrega o que tem que entregar, está fazendo aquilo que eu espero, da forma que eu espero, não é porque ele fala alto que ele vai ter uma péssima avaliação de desempenho. Então precisa separar os hábitos da pessoa, não é por não gostar da pessoa ou gostar de algo da pessoa que aquilo vai impactar na tua avaliação. Aqui eu trouxe o Michael e o Toby porque estão sempre nessa se pegando, né? O Michael não gosta do Toby. Mas numa avaliação de desempenho preenchida pelo Michael para ele, quem vê a série vai saber. Ia ser horrível. Até porque o Michael não saberia, né? Não tem esse feeling de chefe, ele é mais doidão mesmo. Mas a gente, enquanto gestão, enquanto pessoa que vai estar trabalhando com a avaliação, precisa separar. Beleza? Outra questão é, ambos precisam aceitar aquilo que foi definido na avaliação de desempenho. Então, a avaliação de desempenho precisa o quê? Precisa ser assim, depois que ela termina, ela precisa ser aceita por ambas as partes. Então, tanto o avaliador quanto o avaliado precisam chegar aí em um acordo, né? Ah, tua avaliação foi essa. Fulano, tu entende por que foi isso? Entendo. Entende no que tu pode melhorar? Entendo. Então tem que ficar claro para a pessoa, ficar claro para o colaborador por que o resultado que ele teve é aquele. Ele precisa estar ciente, ele precisa estar claro. Ele pode discordar, tá? Mas ele precisa aceitar aquele resultado entendendo qual é aquele resultado. E uma outra questão é a questão de que a avaliação de desempenho é uma entrada para melhorar o desempenho futuro, né? Então, uma avaliação de desempenho ela vai te dar um melhor desempenho futuro a partir do momento em que tu vai pegar aqueles dados e trabalhar em questão de melhorias, vai trabalhar aspectos específicos daqueles colaboradores que não estão, né, naquilo que tu espera. Não pode ter uma avaliação de desempenho punitiva, né? Tu tem que ter uma avaliação de desempenho que melhore o desempenho do colaborador, que eleve o desempenho do colaborador, tá? Deixar todo o período acontecer para fazer a avaliação de desempenho também não adianta, porque não vai melhorar o desempenho dentro daquele período. Então o legal é ir fazendo avaliações de desempenho periódicas, né? E sempre fazendo nesse sentido formativo, do tipo, a gente na última avaliação a gente combinou isso e agora tu fez, mas poderia fazer assim. Então tu vai sempre moldando, né, a avaliação de desempenho através desse acompanhamento da rotina do colaborador. Não deixa passar todo um exercício para dizer, fizesse bem, fizesse mal. Não é bem essa perspectiva, tá? É mais no sentido de ir melhorando a ação, então tu vai olhando isso ao longo do exercício, né? Fazendo isso no sentido formativo. Gente, vamos falar um pouquinho das características de avaliação de desempenho, que também são 4. Então, olha só, a gente vai ter aqui, ó, primeiro, uma questão de continuidade. Quando tu avalia o desempenho, tu precisa estar fazendo isso de uma forma cíclica, né? Tu precisa comunicar com antecedência que vai ter avaliação de desempenho. Daqui 6 meses avaliação de desempenho. Então tu dá esse tempo para o colaborador se organizar, pensar qual é o desempenho esperado, o que ele pode melhorar até o processo de avaliação acontecer.
Só que tu não faz a avaliação e morreu, daqui 6 meses de novo, que era o que a gente estava comentando, né? Tu volta e faz de novo essa avaliação assim que tu julga necessário. Tu faz esse acompanhamento. Então é uma avaliação contínua, ela tem essa perspectiva cíclica. Quando tu faz essa avaliação, a pessoa vai melhorando, tu vai corrigindo o comportamento, né, a tarefa, a execução da tarefa. Então, legal é comunicar com antecedência, mas ser de forma cíclica. Não pode ser, vou fazer avaliação, aí vai lá e faz, e depois, depois de um ano eu vou lá e faço de novo. E ninguém tá nem esperando. Não pode ser assim. Tem que ser aí cíclico. De 6 em 6 meses o colaborador já sabe que vai ter avaliação. De 1 em 1 ano, enfim, tem que estar bem definido. O que nos leva à questão de periodicidade, tá? Então, definir de quanto em quanto tempo. Como é que define esse tempo? Como é que define de quanto em quanto tempo eu faço a avaliação? Normalmente, numa perspectiva de quanto tempo a pessoa precisa para melhorar em cima da última avaliação. Então, fiz uma avaliação em janeiro. Vamos supor que a pessoa precisa de 4 meses para melhorar aí o seu desempenho naquilo que a gente acordou, eu, avaliador e meu avaliado, a gente daqui a 4 meses repete, então a periodicidade, né? O legal é que seja bem isso, periodicidade, de 4 em 4 meses sempre terá avaliação, de 6 em 6 meses sempre terá avaliação, que é essa perspectiva de continuidade, de periodicidade. Porém, tu pode ter periodicidades diferentes, né? Tem um caso específico de um colaborador que é algo mais urgente, então, olha, fulano, vamos concordar nesse acordo, tu faz isso, daqui a um mês a gente volta e faz uma nova avaliação. Então, tu pode ter periodicidades diferentes, mas o legal é que seja isso de forma cíclica e bem isso, periodicidade, tá? De 4 em 4 meses, 3 em 3, 6 em 6, enfim. Uma outra questão é a questão da flexibilidade. E quando eu falo de flexibilidade, eu estou falando aí de isonomia, de equidade. Como assim, professor? Olha só, a nossa avaliação de desempenho precisa olhar critérios que façam sentido para a habilidade daquela pessoa. Então, se eu tenho uma função que exige tal habilidade, eu vou ter que analisar isso baseado nesta habilidade, certo? E se a pessoa tem algum problema, tem alguma dificuldade, tem alguma coisa, tu vai tentar resolver esse problema, essa dificuldade. Se não for possível, se for um colaborador que tem alguma, vamos supor, uma necessidade especial, tu vai ter que trabalhar isso de forma com isonomia, né? Tu vai ter que fazer a tua avaliação flexível, não vai fazer igual para todo mundo. Não, tu vai olhar a especificidade, tanto da função, tanto do critério, da habilidade específica e também do colaborador que tem algum tipo de necessidade, dificuldade específica. Não, claro que não, a necessidade do cara é preguiça, daí não é necessidade, daí é uma coisa diferente, né? Mas se tem um colaborador com alguma dificuldade específica, tu vai olhar isso de forma flexível. Uma outra questão é a individualidade. E isso é muito importante, gente. Porque quando tu diz assim, que o teu setor recebeu uma avaliação nota 9, todo mundo fica, que legal, meu setor nota 9. Mas tudo que é nosso não é muito meu, entendeu? Então, quando tu fala de avaliação de desempenho, tu precisa falar de forma individual. Isso é muito importante. Precisa falar de forma individual. Precisa ter esse olhar para cada um. Tu vai avaliar no nível mais elementar do trabalho, naquela questão ali, quem é o colaborador, aquele colaborador vai receber a sua avaliação de desempenho. Claro que tu pode fazer uma avaliação de desempenho setorial, departamental, organizacional, sei lá, entendeu? Mas o ideal é que tu faça isso no desempenho humano, né? Naquela questão mais elementar mesmo, quem é o colaborador. Certo? Gente, avançando aqui na nossa aula, vamos falar sobre os erros e os vieses da avaliação de desempenho, tá bom? Vamos lá. Me desculpa, mas eu não aguento uma boa piadinha de tiozão do pavê. E tá aí então, a gente vai falar do efeito halo. O efeito halo, tá? Então, o efeito halo é o seguinte, é quando o avaliador, ele é seduzido de alguma forma pelo indivíduo.
e avalia ele diferente dos outros. Seduzido não no sentido sedução, assim, a pessoa vai pegar a outra, não é isso. Mas o avaliador, o avaliado vai lá, leva um cafezinho, ou o avaliado vai lá e demonstra um interesse particular, né? Sabe que o avaliador teve filho, por exemplo. Aí passa ali, tá chegando perto da avaliação de desempenho, o avaliado vem, deixa eu ver a foto do teu filho, nossa, que lindo. Tá seduzindo ele de alguma forma, né? E aí é claro que esse avaliador, ele vai ter que ter muito sangue frio aí para fazer a avaliação normal. Ele não pode ser seduzido por esse efeito halo, né? Ele tem que olhar além, ele tem que avaliar a perspectiva do avaliado, não daquilo que o avaliado seduz ele, de alguma forma. Depois, outra piadinha de tiozão, né? Distribuição normal, distribuição paranormal da estatística. Mas assim, a tendência central, tá? O que é isso? O que é esse erro tendência central na avaliação de desempenho? É quando o avaliador ele quer ficar muito em cima do muro. Então ele não quer prejudicar o avaliado, né? Ele faz aquela avaliação, sabe que o avaliado precisaria melhorar em tal coisa, mas ele não olha para isso. Ele, vou dar uma puxadinha para cá, pro centro, né? Não vou dar nota 10 para ele, mas também não vou dar nota 5, vou dar um 7. Aí coloca o avaliado bem no centro ali da avaliação para não ter problema, só que isso é uma responsabilidade do avaliador, né? E aí se o avaliador está muito em cima do muro, a avaliação de desempenho fica tendenciosa, e se ela fica tendenciosa, daí complica tudo, né? Não chega ao resultado esperado, que é entender essa fotografia do desempenho do colaborador. Outra questão é o foco numa característica marcante, tá, do colaborador. Aqui eu trouxe o Sheldon, né? Desculpa o atraso, o que aconteceu? Nada, eu só não queria vir. Aí, aqui, partindo da brincadeira, mas levando a sério, vamos supor um colaborador que se atrase. Ele se atrasa, eventualmente se atrasa, toma uma advertência, se atrasa de novo. Aí o avaliador tá de saco cheio com aquele cara, porque ele tá sempre atrasado. Só que assim, o atraso é uma das perspectivas da avaliação de desempenho. E não é porque o cara se atrasa que tu vai avaliar todas as outras esferas do desempenho dele baseado na questão do atraso. Então tu vai avaliar o desempenho dessa pessoa de uma forma holística, olhando para todas as coisas, não naquela característica marcante, tá? Então, pode ser uma questão negativa, como a questão do atraso, aí, né? Vai tender a fazer um julgamento pior por causa dos outros critérios por causa disso, ou de repente uma qualidade marcante, né? Ele tem uma característica marcante, uma qualidade marcante que é, ele é muito cordial. E aí, como ele é muito cordial, ele é muito amigável, todo mundo tem uma relação legal com ele, tu avalia ele pra cima por causa disso. Não pode, tem que ser uma avaliação baseada em todas as questões, sem esse olhar aí específico para características marcantes. Vamos avançar? Yesterday, all my troubles seem so far away. De novo, gente, não aguento uma boa piadinha. Aí, é quando eu faço uma avaliação baseada no yesterday, no ontem, né? Ou no acontecimento recente. Vamos supor que tu vai chegar lá para fazer uma avaliação de desempenho, e aí um dia antes da avaliação de desempenho teve algum problema com aquele colaborador. Um dia antes. Aí tu vai fazer toda a avaliação enviesada porque ontem o colaborador, sei lá, se estressou no ambiente e falou alguma coisa que tu não gostou. Vamos supor, né, que o colaborador tenha se estressado, aconteceu algum problema pessoal, e aí falou alguma coisa que tu não gostou. Aí tu, avaliador, vai fazer toda uma avaliação de desempenho, olhando para ele naquela lente, na lente do acontecimento recente. Não pode fazer isso. Então tu vai ter que diluir esse acontecimento recente de alguma forma, né? Ou então tratar esse acontecimento recente de uma forma outlier, né? Faz uma avaliação de incidente crítico. Tal coisa aconteceu, tu chama ele por causa disso, conversa sobre isso. Mas aquele acontecimento não pode impactar em toda a avaliação de desempenho. Não é porque um dia o cara, sei lá, brigou com a esposa em casa, furou o pneu do carro, chega no trabalho, tá estressado. Aí, não justifica, mas ele acaba se saindo, falando alguma coisa.
mas todos os outros dias o cara trabalhou perfeitamente e é um dos excelentes colaboradores que tu tem. Aí, então, um incidente crítico, um acontecimento recente não pode permear toda a avaliação de desempenho. Precisa ter essa sensibilidade. O próximo, gente, é características pessoais não funcionais. E aí eu nem trouxe nenhum meme, nenhuma brincadeirinha, porque isso aqui é muito sério, tá? É quando o avaliador ele vai fazer avaliação de desempenho e aí ele avalia melhor ou pior alguém por uma questão pessoal não funcional, seja ela boa ou ruim. Por exemplo, eu estou avaliando o desempenho de uma pessoa que eu acho ela muito bonita, eu acho ela muito linda, e aí eu vou lá e essa pessoa é bonita, eu vou dar uma avaliação excelente para ela. Ou o oposto, eu acho ela feia e eu vou dar uma avaliação. Tô falando no sentido quase infantil aqui, mas vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer. Ou, pior ainda, né? Pior é uma questão de preconceito, ou uma questão de discriminação. Aí a gente teve há pouco tempo, né, o caso aí de uma farmácia que não era avaliação de desempenho, mas era de contrato, e dizia, não pode ser assim, não pode ser assado, falando da questão da sexualidade do colaborador, ou da questão de aparência, enfim, isso não pode, né? Tu não pode avaliar desempenho baseado em preconceito ou discriminação. Isso não pode. Seja discriminação qualquer uma, entendeu? Discriminação sexual, discriminação por uma questão de gênero, por uma questão de cor de pele, por uma questão de religião. Não pode, tá? Isso é uma coisa que é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, tá bom? Gente, outra questão é a questão de supervalorizar o potencial, supervalorizar qualidades potenciais. Aqui eu trouxe, né, o estagiário de The Office, aí o Michael é apaixonado pelo estagiário, tudo ele é maravilhoso e a avaliação dele vai lá em cima. Por causa do potencial dele, porque ele vai ser muito alguém dentro da empresa. Não pode, entendeu? Tu tem que avaliar a pessoa baseada naquilo que ela está entregando, não naquilo que tu acha que ela vai entregar ou na capacidade que ela tem de entregar. Avaliou baseado naquilo que ela está te entregando, certo? Gente, avançando, a gente tem a pergunta: que desempenho deve ser avaliado? Qual desempenho deve ser avaliado? E aí a gente precisa olhar para o desempenho da pessoa, do colaborador, em 3 eixos. O primeiro é a questão dos resultados, né? Então, que resultados essa pessoa está entregando? Seja ele qualitativo, né? Então, indicadores subjetivos de resultado. A pessoa trabalha bem, ela é cordial, ela é adequada, ela tem uma boa relação, ela se relaciona bem com o cliente, ela é bem organizada, ela é pontual. Questões aí qualitativas ou questões quantitativas, né? De meta, de quanto ela entregou daquilo, qual é o resultado numérico dela, quanto ela vendeu, quanto ela produziu, em quanto tempo ela fez. Então, resultados qualitativos e quantitativos. Aí, por exemplo, quando eu falo de resultado quantitativo, volume de vendas, unidades, faturamento, lucro, essa questão numérica, tá? Depois a gente vai avaliar na perspectiva do conhecimento, que é o conhecimento que o colaborador adquiriu ao longo daquele último processo de avaliação. Então, ele teve algum aprendizado significativo no período? Por exemplo, ele concluiu algum curso, ele aprendeu alguma coisa do trabalho dele de uma forma know-how, ou ele aprendeu alguma coisa de uma forma teórica, ou de uma forma de capacitação. Muitas organizações têm isso, né? Impacta na avaliação do desempenho quantos cursos tu fez, fez uma formação complementar, ou fez alguma outra titulação. Isso tudo vai impactando, né, no teu desempenho. Então, conhecimento. Ou também a contribuição ao patrimônio de conhecimentos da organização, naquela perspectiva de gestão do conhecimento. O que ele participou do processo da melhoria de algum processo, por exemplo. Então, o desempenho de conhecimento, o que ele adquiriu de conhecimento e entregou de novos conhecimentos. E também na questão comportamental, né? Aí tu vai poder entrar na questão de comportamento ao falar de alinhamento cultural daquele colaborador com os valores da organização. Então, a gente quer uma organização que as pessoas sejam cordiais, que as pessoas, sei lá, entendeu? Se relacionam bem com os clientes. Tudo isso tu pode olhar os valores e se eles estão adequados da pessoa e da organização.
vai olhar a questão de comprometimento, vai olhar a questão de engajamento, vai olhar a questão de respeito às normas da organização. Então, questão de atraso, questão de falta, qual é o absenteísmo dessa pessoa, quanto ela falta, ou quais são as queixas que registram contra ela da chefia, de colegas, que queixas são essas. Então, avaliar baseado no comportamento. Beleza? Então, saindo dessa parte, a gente vai falar dos métodos, das metodologias de avaliação de desempenho. E aí a gente tem várias, né? Tem várias, mas eu trouxe aqui pra gente poder discutir 4 avaliações, assim, que eu acho que são mais pontuais e mais simples da gente poder discutir, e depois a gente pode conversar mais quem ficar interessado. Então, a primeira delas é a avaliação por escala gráfica. Na avaliação por escala gráfica, é basicamente um checklist, né? Eu coloco ali os fatores que eu vou avaliar e eu coloco ali números onde a pessoa vai colocar de baixa a alta, ou de ótimo, bom, regular, ruim, péssimo. Vai fazer uma escala de 5 pontos, de 7 pontos, algo meio Likert, assim, né? Aí tu coloca os fatores que tu quiser avaliar, né? Nesse exemplo aqui tem habilidade para decidir, aceitar responsabilidades, atenção a custos. Exemplos assim, por exemplo, poderia colocar assiduidade, se ele comparece no trabalho sem faltas, ou questões de pontualidade, se ele aparece no trabalho sem se atrasar, ou qual é a nota que ele tem aí para trabalho em equipe, qual é a nota que ele tem aí para criatividade dele, propor alguma coisa nova, enfim. Pode colocar todos os fatores e dar uma nota de 1 a 5, de 1 a 7, de quanto tu achar. E no final isso vai virar uma média e tu vai entregar um valor numérico, né? Vai qualitativamente avaliar e vai entregar um fator quantitativo depois. Certo? Essa avaliação ela é bem comum, né? Bem comum. Às vezes não vai ser de 1 a 7, não vai ser de 1 a 5, vai ser de 1 a 3. Vai ser bom, regular, ruim. E aí tu vai fazendo isso. Mas cada organização, cada avaliador vai ter o seu processo de decisão, tá bom? A segunda é a avaliação de escolha forçada. Essa escolha forçada ela é boa porque ela reduz aquele viés que eu falei de tendência central, né? Quando a gente fala de uma avaliação como a anterior, como a avaliação de escala gráfica, eu posso botar que o cara é regular em tudo, regular, e aí não avaliei nada, né? Na escala forçada, tu só tem bom ou ruim, positivo ou negativo, e aí tu vai marcar. Por exemplo, o cara tem bastante iniciativa, sim, positivo. Ele gosta de reclamar, ele gosta, tu vai lá e marca um negativo. Então, tu tens questões bem pontuais. O melhor atende, pior atende bem ou atende mal, aquela característica daquele indivíduo. Então, é baseado naquela pessoa e tu põe o avaliador a avaliar mesmo, né? Ele não tem uma questão de meio termo, tá? A questão do meio termo ela é importante ter, né? Às vezes o cara não é bom nem ruim, às vezes ele é regular. Mas se tu pega aí processo de avaliação que o avaliador está sempre colocando para ti, o regular, está sempre na tendência central, aí vale a pena de repente mudar para a escala de escolha forçada. Outra questão, outro formato que a gente tem é o formato de incidente crítico. Então eu falei pra gente, né, ontem aconteceu alguma coisa, o cara estourou no ambiente de trabalho e amanhã avaliação de desempenho. Tu vai ter que, de alguma forma, avaliar isso como um incidente crítico, mas não pode perpassar toda a questão da atuação da pessoa no longo do período. Então, a avaliação de incidente crítico é para avaliar aquilo que foge da normalidade. Então, no exemplo aí, ontem a pessoa se estressou e elevou a voz no ambiente de trabalho. Então, tu vai conversar com essa pessoa em separado, vai fazer uma avaliação de incidente crítico num formato de entrevista. Vai apresentar para ele, olha, fulano, ontem aconteceu tal coisa, tu te recordas, tu sabe o que aconteceu, vai fazer essa descrição. E aí, então, tu e o avaliador e a pessoa vão contextualizar o que aconteceu, quem estava envolvido, fazer esse cenário, né? Vai definir o comportamento, então o que foi feito, o que foi dito, vai ver a consequência, qual foi o resultado de dizer, de fazer aquilo, qual foi o sentimento que aquela pessoa teve, eu me senti estressado, como o colega fala tal coisa, e aí tu vai então chegando nessa motivação, né? O que te motiva a agir daquela forma. Então tu vai construir esse cenário com a pessoa e a pessoa vai perceber que, aquilo ali não foi uma coisa legal, né?
E aí, então, fica esse incidente crítico. E toma uma decisão no final. Não repetir, ou me organizar para não trazer para dentro do ambiente de trabalho um problema pessoal. Tu fecha a entrevista com essa proposição de plano, tá? Em todas as avaliações vai chegar nessa proposição de plano, né? Mas tem sempre que chegar nela. Depois a gente tem as avaliações 90 graus, 180 graus, 360, tá? A avaliação 90 graus é a avaliação normal que a gente conhece, né? A avaliação do chefe ao subordinado. Então o chefe avalia o subordinado, beleza. A avaliação 180 graus é quando o chefe avalia o subordinado e o subordinado avalia o chefe. E aí eu já tinha falado alguma coisa sobre isso, tipo, como é que vai fazer? Tem que ter um ambiente de clima de confiança, né? A pessoa não vai poder ser punida pela avaliação que ela for dar ao seu chefe, mas é muito importante, porque às vezes pode ser o problema no gestor, no chefe, não necessariamente na equipe, né? Então ele vai entregar a avaliação do seu subordinado, o subordinado vai poder entregar uma avaliação dele. Não é tão comum, mas é mais comum do que a 360, né? A 360 graus é uma avaliação que vai avaliar todos os fatores vão avaliar aquele colaborador. Então, por exemplo, o gestor vai avaliar ele mesmo vai se autoavaliar, uma comissão de avaliação vai avaliar ele, os pares, né, os colegas vão avaliar ele, os clientes vão avaliar ele, os subordinados dele vão avaliar ele. Então tu vai ter uma avaliação de todos os aspectos, de todos os lados para aquele colaborador. Uma questão muito importante dessa avaliação 360 graus, porque todo o processo de avaliação de desempenho ele tem subjetividade, né? Ele é um processo subjetivo. Então tu precisa ter sempre ferramentas que te permitam fugir um pouco dessa subjetividade. E a avaliação 180 já é uma ferramenta que foge um pouco, né? Ou quando tem mais do que uma pessoa fazendo a avaliação, por exemplo, tu está sendo avaliado por 2 avaliadores, também tende a fugir um pouco da subjetividade. E na avaliação 360 também, né? Mesmo que tudo tenha um pouco de subjetividade, tu consegue fugir aí. Tu consegue contorná-la de alguma forma. Gente, depois que a gente faz a avaliação, a gente vai para uma pergunta muito importante, que é o que eu faço com isso? Aqui está o Dwight quando teve filho, né? What should I do with this? O que eu faço com isso aqui? Que é o que fazer com essa avaliação. Então, primeiro, a gente precisa dar um feedback. Ter um feedback para o colaborador e receber um feedback do colaborador. Então, não pode fazer uma avaliação e não dar o feedback. Não faz sentido fazer uma avaliação para guardar, uma avaliação para cima. Beleza, a organização precisa ter esse indicador, mas o colaborador precisa saber. Então, essa feedback ele tem que ser confidencial, é só o chefe com o seu colaborador falando especificamente, né, dando essa entrega de feedback. Pode ser um feedback escrito, por e-mail, impresso, o colaborador pode receber esse feedback de forma escrita, mas tem que ser confidencial. Só o colaborador terá acesso a esse feedback. Quem tem que saber é a própria pessoa, né? Não os colegas. Fulano recebeu uma má avaliação. Aí rola fofoca, rola até assédio, né? Então tem que tomar cuidado com a maneira abusiva de dar o feedback, né? Fulano, vamos lá que eu vou fazer tua caveira. Fulano, vamos lá que eu vou fazer o teu enterro. Pode fazer isso, né? Então tem que tomar cuidado com a maneira abusiva, porque ela vira assédio. Então, mesmo que seja uma brincadeira, de repente tens uma boa relação com aquele colaborador, mas não pode fazer isso. Tem que tomar cuidado com a maneira abusiva, senão ela vira assédio e aí é um problemão, tá? Aí um aspecto extremamente importante é o acordo, né? A pessoa tem o direito de se manifestar com relação àquela avaliação que tu deu. Então tu avaliou o desempenho daquele cara. Poxa, ele tem o direito de dizer, não concordo com a tua avaliação, acho que tu avaliou errado aqui, eu acho que isso aqui tu percebeu de uma maneira errada. Então, tu precisas ouvir aquele colaborador em cima daquilo que ele vai te dizer da avaliação que tu deu para ele. Ouvir aquela pessoa, fazer questão de ouvir aquela pessoa, né? Então, a partir do momento em que tu dá um feedback para a pessoa diz, isso realmente está acontecendo, é porque acabou de nascer meu filho em casa e eu estou dormindo menos. Olha só, é uma questão subjetiva, é um obstáculo de fora do trabalho,
mas que tu, enquanto chefe, não sabia. E aí agora que tu sabe, tu pode tomar uma decisão diferente, tu pode tentar, então, não que contornar, né, mas tu pode tentar ajudar esse colaborador de alguma outra forma, porque ele está passando por uma situação pessoal diferente, uma questão de adaptação. Então, enxergar o obstáculo de fora do trabalho do colaborador, ele tem que acordar contigo, ele precisa discutir a avaliação contigo. Por fim, o compromisso conjunto, né, que é o grande objetivo da avaliação de desempenho. Quando eu falo de compromisso conjunto, estou falando do plano de desenvolvimento. Então, tu precisa elaborar aí um plano individual para essa pessoa. Quais são as melhorias esperadas, os comportamentos melhores que tu espera, o que ela precisa fazer para melhorar. De repente, tu vai perceber que essa pessoa precisa de capacitação. Pô, ela precisa ser treinada, então tu vai mandar ela ser treinada com alguém específico, ou vai dar um curso para ela, vai mandar ela para algum lugar ser treinada, algum instituto de ensino, certo? Então, o problema da pessoa é capacitação, ou o problema da pessoa é motivação. E aí vai trabalhar ferramentas, se a gente melhorar o teu salário a partir de uma nova entrega, aí a pessoa então tem um plano de desenvolvimento, né? Então, a ideia é que tu vá além da avaliação pela avaliação, tu vá na avaliação para gerar desenvolvimento naquele colaborador, para melhorar o desempenho daquele colaborador, que é a grande sacada da avaliação de desempenho, né? Virar um indicador para a organização tomar decisões, mas também virar um indicador para o próprio colaborador, um plano para aquele colaborador melhorar e se desenvolver melhor. Beleza, gente? Então, olha só, o que a gente falou na aula de hoje, fechando? O que é uma avaliação de desempenho? Que fatores influenciam na avaliação de desempenho? Razões para se avaliar o desempenho? Os princípios da avaliação, as características da avaliação. Falamos aí sobre os erros na hora de avaliar o desempenho. Qual o desempenho esperado? O que eu espero, né? Quais são as características? Alguns métodos para fazer a avaliação de desempenho e o que fazer esse plano aí de desenvolvimento no final, né? Aqui então estão as duas referências da nossa aula, que é um capítulo do livro da Lucena e um capítulo do livro do Marras. Quem quiser pode pegar pelo próprio QR Code aí e vai cair na página ali. E tem um texto a mais do que a Venato, que é uma leitura a mais, quem quiser pode também tá baixando e lendo. Certo? Gente, obrigado para quem assistiu a minha aula até agora, para quem ficou até aqui. Certo? Graças, obrigado. Tá aí o Duarte dizendo obrigado. Tá aqui um QR Code para quem quiser conhecer mais do meu trabalho em alguma outra coisa, nas minhas pesquisas. Mas é isso. Valeu. Qualquer dúvida, me escrevam. Abraço, gente.